Sejam bem-vindos à nossa aula 13, parte 1. Essa aula vai ser dividida em 3 partes, porque ela ficou bem extensa. E basicamente, nessa aula 13, no livro que é o Espiritismo, nós vamos falar sobre um diálogo que Allan Kardec teve na época com um padre da Igreja Católica. E ele focou em vários aspectos, várias dúvidas e vários pontos que eu achei interessante trazer aqui pra gente, que era o contraste daquela época, né? Um contexto assim mais da história do Espiritismo. Nessa parte 1 a gente vai falar sobre Espiritismo, Igreja e Liberdade de Consciência. Então nesse primeiro slide nós vamos falar o seguinte: o objetivo do Espiritismo no diálogo com a religião, né? O Espiritismo, né, tem como objetivo com relação às outras religiões e com relação às pessoas, né, dialogar com aquelas pessoas que duvidam da existência da alma, duvidam da reencarnação, né? E com base nos relatos dos espíritos que vieram se comunicar, dizer que existem almas, nós somos feitos de alma, nós temos uma alma habitando o nosso corpo, né? Quando essa alma morre, né? Quando o corpo morre, essa alma na verdade vira um espírito, porque dentro da doutrina espírita, um espírito encarnado é uma alma. A partir do momento que o espírito desencarna, ele fica só sendo um espírito, né? Então, o espiritismo, ele vem de forma muito educada explicar a visão dele sobre esse ponto, né? E de forma alguma, o espiritismo ele quer se impor como sendo a verdade absoluta em qualquer religião. Então, quem já está lá satisfeito com a sua religião, não precisa do espiritismo, né, para ter um consolo espiritual. Eu estou aqui na religião Y, estou aqui na religião Z. Se você está em paz, se você sente que não falta nada, está tudo certo, né? Então, por isso, talvez que o espiritismo, né, a gente não veja assim, um grande número de adeptos, porque o espiritismo ele não tem um trabalho de recrutamento, entre aspas, né? Ele deixa para quem quiser buscar. O espiritismo é um crescimento orgânico. Procura quem quer. Ele de forma alguma vai querer te convencer de nada, mas ele vai trazer os conceitos dele, e disso ele não vai abrir mão, né? Para poder se encaixar no conceito de ninguém, né? Então, como dito aqui nesse último tópico, Kardec ele vai enfatizar que ele não pretende converter o padre, mas apenas expor com clareza o lugar em que o espiritismo se coloca, né? Então, o espiritismo, como dito, não quer convencer ninguém, mas ele vai colocar os pontos dele e não vai mudar os seus pontos só para se adaptar a verdades, né, de religiões. Nesse segundo slide, nós vamos falar sobre liberdade de consciência e respeito às crenças, né? A liberdade de consciência é uma consequência natural de pensar. Então, você tem liberdade de pensar o que você quiser, né? E é considerado um dos atributos mais nobres do ser humano. E por que a gente está falando disso? Porque o espiritismo entende completamente que as pessoas pensam de forma diferente, né? Aliás, eu coloco isso como espiritismo porque é um atributo dessa doutrina espiritual, né? Dessa doutrina de estudos sobre o espírito. Então, ele, usando esse argumento, ele vai simplesmente não impor nada para ninguém. Cada um tem o direito de pensar e acreditar no que bem quiser, tá? Então, o espiritismo ele respeita toda e qualquer crença sincera que não leve ao desrespeito ao próximo, né? Então, mesmo que considere essa crença imperfeita ou incompleta. Então, o princípio, né, fundamental e primordial é respeitar a crença dos outros. Então, não vamos tacar pedra na crença de ninguém, né? E, ao mesmo tempo, ele pede respeito para as suas ideias. Ou seja, olha só, eu entendo o seu ponto, eu entendo a sua religião, eu entendo o contexto histórico, eu entendo tudo, mas respeite a minha. Não, por favor, não venha com pedras, falando às vezes muitas inverdades,
né? Vemos pessoas aí sem qualquer conhecimento tentando comparar uma religião com a outra, desrespeitando pessoas que não têm a mesma crença, né, que ela. E a única coisa que se pede aí é respeito, né? Porque todos temos o direito de ter pensamentos e crenças diferentes, né? Então, o Espiritismo ele reconhece o direito de cada pessoa a permanecer fiel à sua própria fé. E como dito, tudo bem, todo mundo tem direito de divergir, né? E quando crenças se tornam motivo de tensão? Infelizmente temos isso até hoje, né? Então Kardec observa, né, que em alguns casos, né, o Espiritismo ele foi apresentado de forma dura, né, gerando rejeição social de quem era, né, espírita. Hoje nós vemos bem menos, mas ainda temos. Aquela pessoa espírita, ela recebe espíritos. Já começa assim. Para aquela pessoa que é bem leiga mesmo, não sabe de absolutamente nada, ela, quando você fala que é espírita, ela confunde às vezes com a religião da Umbanda, né? Ou ela acha que você automaticamente vê espíritos ou recebe espíritos. E isso já é um motivo de estranheza. A pessoa já fica, opa, deixa eu sair de perto aqui, né? Mas isso as pessoas assim, bem mais leigas, que não têm muito conhecimento, né? Outras ainda vão acreditar que você invoca demônios, né? Então, infelizmente, ainda temos esse tipo de comportamento, né? Por quê? Porque lá no passado, né, vendeu-se uma história sobre o espiritismo totalmente errada. E essa história foi sendo passada para frente. E é fruto dos preconceitos que nós vemos hoje, né? Então, Allan Kardec vai descartar que, mesmo diante das críticas que nós recebemos, né, nós espíritas somos convidados a responder com serenidade e moderação. E é um senhor desafio, né? Por quê? Serenidade e moderação por dois motivos, né? Um, porque você sabe que a outra pessoa ela está num nível assim de ignorância com relação ao espiritismo. Então, naturalmente, ela vai falar um monte de besteira, né? E um outro motivo é que o espírita, quando ele é realmente um espírita, ele entende que o comportamento dele tem que ser sereno e moderado, né? Por quê? A serenidade e a moderação é uma das lições de todos os seres humanos. Quando você é espírita, você recebe essa informação, esse dever logo de cara, já é dito. Você tem que ser sereno e moderado no trato com as pessoas. Por quê? Porque além de ser um exercício de evolução para o seu espírito, para a sua alma, também é uma forma de você se manter equilibrado. Porque quando você cede à tentação de responder com agressividade ou de ser agressivo, você perde o equilíbrio. E quando você perde o equilíbrio, você entra numa situação muito perturbadora. Aquela perca de equilíbrio não aconteceu só naquele momento, ela fica com você por algum tempo. Então, é por esses motivos, porque o espiritismo sabe, as pessoas adeptas do espiritismo sabem o que acontece quando a gente perde a serenidade e a moderação, né? Então, o espírita é ainda mais importante esse comportamento, tá? Muitas vezes não é a crença em si, mas a forma como ela é usada contra o outro que causa desequilíbrio nas relações humanas, né? Então, um exemplo clássico: as pessoas que se inspiram em passagens da Bíblia, tiram essas passagens do contexto e usam isso como argumento para crucificar qualquer um que esteja agindo, né, de forma contrária, né? Então, foi a crença, é a palavra que está dita na Bíblia? Não. É a pessoa que usou aquilo ali de forma como ela quis, não como a interpretação que deveria ser dada, para fazer, né, causar o desequilíbrio que ela quis causar, né? Direito da igreja de se posicionar e limites da crítica, né? A igreja, Kardec na época, né,
ele reconhece o direito da igreja de analisar, questionar e orientar seus fiéis sobre qualquer doutrina que considere não alinhada com seus princípios. Correto, né? Assim como se chegar alguém do meio se dizendo do meio espírita e começar a falar coisas que não têm relação com nada do que a doutrina espírita prega, o espiritismo também vai falar, né? Então, corretíssimo, é um direito de qualquer igreja, de qualquer religião, questionar e orientar, né? Quem o religioso que se propõe a seguir uma determinada doutrina religiosa tem que saber que o conceito da doutrina é esse e não aquele. Ok. O que Allan Kardec faz é diferenciar, distinguir, né, o debate respeitoso de situações em que surgem julgamentos duros e interpretações distorcidas. Então, uma coisa é você debater de forma respeitosa os conceitos e ideias, e outra coisa é você partir para a agressividade verbal e mudar, distorcer conceitos do espiritismo para caber no seu argumento, sabe? Aí isso é muito errado. Aí realmente tem que ser questionado. E o que isso eu vejo muito até hoje. Pessoas distorcendo, né, o que elas leram, às vezes nem leram, só foram em cima, é um crítico falando, comentando, né, o crítico de uma religião, e um outro crítico comentando em cima do comentário do outro, entendeu? É um crítico que não entende nada e a pessoa usa esse crítico como referência para fazer mais críticas ainda, ou seja, é um engano potencializado, né? Então, o convite é para que as diferenças de visão sejam tratadas com lealdade, clareza e fraternidade sem rótulos que desumanizem, né? Emmanuel, olha, o Espiritismo, o Allan Kardec fala assim, ok, vamos debater sobre isso com fraternidade, lealdade e clareza. Por quê? Olha só, aqui está escrito isso, você está falando isso e está dizendo que isso aqui é em nome do Espiritismo e não é. Então vamos ser justos aí, né? Vamos ser fraternos, vamos respeitar o direito à liberdade de pensamento das pessoas. Vamos tirar esses rótulos que desumanizam, porque ninguém merece ser discriminado por qualquer motivo religioso ou qualquer outro motivo, né? É isso que Allan Kardec vem falar. O Espiritismo, como ciência de observação, não é uma nova religião, tá? E isso é algo assim que as pessoas têm dificuldade de entender, né? O Espiritismo, ele não é uma religião. Ele é um conjunto de conceitos que foram obtidos através das informações que as pessoas que desencarnaram trouxeram, né? Então, Kardec ele compara o Espiritismo a descobertas científicas como a eletricidade, mostrando que ele procura explicar fenômenos antes mal compreendidos. Por quê? Antes do Espiritismo, né, as pessoas, por exemplo, o transe mediúnico, né, para eles era invocação de um Deus da natureza e não sei o quê, né? Antes do Espiritismo, qualquer coisa assim anormal que acontecia, uma janela quebrou sozinha, um copo caiu, o cabelo da pessoa levantou do nada, é o demônio, né? E o Espiritismo ele vem explicar com muita clareza que não é. O espírito é um fenômeno da natureza, é um corpo igual ao nosso, só que em outra condição, né? Então, a proposta do Espiritismo, né, é se comparar mesmo, né, como mais uma descoberta. O Espiritismo trouxe a descoberta do Espírito. O Espírito sempre existiu, o Espiritismo só veio explicar o fenômeno Espírito, né? Então, aqui o Espiritismo ele se apresenta como um estudo do mundo espiritual e da influência na vida humana, né? Ele é uma ciência de observação com efeitos morais. Por quê? Ele vai falar o seguinte: os espíritos influenciam na nossa vida, porque eles, apesar de não serem vistos, eles conseguem induzir pensamentos e situações na nossa vida, né? Então, ele vem explicar a influência dos espíritos no dia a dia das pessoas encarnadas, né?
E ele também se propõe como uma ciência de observação com efeitos morais. Por quê? Observação. Você vai observar quando acontece o fenômeno, você observa, você anota, você questiona. E qual é o efeito moral? Esses espíritos, quando se comunicam, eles vêm falar sobre as experiências que eles tiveram e sobre o que aconteceu quando eles tomaram decisões, né, erradas ou acertadas. E vem alertar a gente para não haja dessa forma, porque pode acontecer isso, né? E aí entra a questão moral do espiritismo, né? Por isso, né, pode ser acolhido por pessoas de diferentes religiões sem exigir que abandonem sua fé, mas oferecendo uma visão mais ampla da vida espiritual. Por quê? A fé religiosa, ela é eu diria que a fé religiosa é uma forma de você se conectar espiritualmente com Deus, né? E essa conexão ela vai acontecer por diferentes meios. Então, essa conexão, né, ela vai acontecer na religião, essa conexão com Deus, com os espíritos, né, para quem é católico, com os santos protetores. A religião, ela permite essa forma de se conectar um pouco mais, não diria intensa, mas ela cria todo um ritual para facilitar essa conexão, né? Então, ela não deve ser descartada. Quem se sente bem na sua religião, por favor, não saia, né? Mas o espiritismo, ele também não fala assim, já que se você quer entrar numa casa espírita, você tem que deixar de ser católico. O espiritismo não estabelece isso, né? Ele vai falar o seguinte, o espiritismo ele vai te dar uma visão adicional. Sabe quando você tá lá na igreja, tá orando e se sente assim muito bem? Aquilo ali é uma egrégora de espíritos bons que estão ali evoluídos, estão ali para auxiliar as pessoas que estão naquele culto religioso, né? Então, quando você estiver ali, mantenha pensamentos elevados, tente não se deixar levar por preocupações, porque aí você vai se manter naquela atmosfera. Então, o espiritismo ele vai explicar o que está acontecendo ali. Ele não vai invalidar o que está acontecendo ali, entendeu? Algumas coisas ele não endossa, por exemplo, os rituais, mas ele respeita, né, que a religião tenha. Por quê? Porque o espiritismo vai explicar que você consegue o mesmo resultado que você está tendo naquele ritual sem fazer ritual nenhum, né? Por isso. E agora, finalizando aqui a nossa aula, vamos abrir aqui os tópicos, né? E resumindo aqui tudo que a gente falou, o espiritismo, ele se volta principalmente aos que duvidam da alma e da vida futura, sem querer afastar ninguém da sua religião. Então, se você está satisfeito na sua religião, continue nela. Se você acha que a sua religião te mantém uma pessoa boa, caridosa, de olho no que você precisa melhorar e te permite estar sempre melhorando, está perfeito, né? Mas ele se volta, né, para aquelas pessoas que duvidam da alma, aquelas pessoas que falam, eu não acredito em encarnação, eu não acredito em vida futura, acabou, você morreu, acabou, né? Ele se volta para essas pessoas e dá uma explicação, mas ele não obriga ninguém a acreditar nele, tá? A liberdade de consciência é central e toda crença sincera e respeitosa é vista como digna de consideração. Então, a liberdade de consciência, ou seja, ninguém é obrigado, uma vez que eu estou falando aqui de espiritismo, você tem que ser espírita. Não. Cada um tem o seu direito de pensar e acreditar no que acha melhor. O espiritismo, ele é veemente nisso. Por isso que você não vê espíritas tentando convencer pessoas a virarem espíritas. Se você vê, é porque eles estão trazendo resquícios de religiões que lhes pertenceram em algum momento. Mas o espiritismo não, de forma alguma, ele faz um trabalho de recrutamento, né? Então, toda crença sincera e respeitosa é digna de consideração, ou seja, é uma crença que te leva a evoluir de alguma forma, a ser uma pessoa melhor, tem respeito, né? Divergências entre espiritismo e igreja existem, mas Kardec insiste no diálogo sereno, sem ataques pessoais, né? Por ambos os lados, tanto do espírita quanto do representante da igreja.
né? Porque para o representante do espiritismo ainda mais, né? Porque o representante do espiritismo, ele recebe os conhecimentos, ele sabe a postura que ele tem que ter. Então, o diálogo tem que ser sereno, sem ataques pessoais, né? Sem dizer, você adora o demônio. E a pessoa com muita passividade, muita paz, vai falar, não, a gente não adora demônio. O espiritismo, ele não tem nenhum foco assim em espíritos específicos, né? O espiritismo se define como ciência de observação do mundo espiritual com consequências morais que reforçam valores cristãos, né? Então, o que ocorre, né? O espiritismo, ele observa o mundo espiritual, ele entende o que acontece, busca entender o que acontece quando os espíritos se manifestam, a qualidade desses espíritos se manifestando, o que eles têm de informação para trazer para a gente, né? E com consequências morais, por quê? Porque esses espíritos, eles vêm explicar para a gente o que acontece quando a gente age de uma forma que vai contra o que Cristo ensinou para a gente, né? E vem trazer esse reforço, quando os espíritos vêm dizer as consequências de quando eles deixaram de ouvir, de seguir aqueles ensinamentos que Cristo trouxe e morreu por causa disso, o que acontece? Então aí entram as consequências morais, né? O reforço, né? Em vez de criar barreiras, a proposta é favorecer compreensão mútua e um caminho de cooperação entre fé, razão e experiência espiritual. Então o espiritismo, ele não vai criar barreiras, ele não vai falar, deixe de ir para a igreja católica, porque os conceitos nunca, jamais, nunca você vai ouvir isso num centro espírita, nunca, né? A proposta é favorecer a compreensão mútua. Então o espiritismo, ele vai fazer um esforço para compreender aquela religião que o padre está falando inúmeras coisas erradas a respeito do espiritismo, e ele gostaria muito que o padre usasse, né, o conhecimento, a inteligência que ele tem para poder buscar nas fontes espíritas as coisas que ele fala. Ele não é obrigado a concordar, mas ele também não pode distorcer a verdade para favorecer o argumento dele, né? Mas o mais importante disso tudo é ele não taxar, eu digo o pai, mas qualquer outra religião, é não taxar, né? E isso acontece assim, não só contra o espiritismo, mas contra qualquer outra religião que diverge uma da outra, né, nos conceitos. Não taxar, se você não é dessa religião, você não tem religião, porque a outra, então isso é muito chato, sabe? Estamos numa época em que e é esse tipo de divergência que faz com que as pessoas não tenham fé em nada, que vivam como se fossem, literalmente como se não tivesse amanhã, né? E a gente consegue sim ter uma base espiritual, religiosa, sadia, né? Se a gente não tiver essas divergências, essas brigas de quem está mais certo. Não tem quem está mais certo, tem momento de vida. As pessoas estão num momento de vida que elas se identificam mais com a religião A ou com a religião B. Isso tem que ser respeitado, né? Então é exatamente isso que o espiritismo vem trazer, né? É um exemplo, porque ele não obriga ninguém a nada e também não fala nada de errado contra quem não concorda com os seus conceitos, né? E aqui, né, uma pergunta justamente sobre isso, para a gente refletir: como seria o diálogo religioso em nossa sociedade se todas as crenças colocassem a liberdade de consciência e o respeito mútuo acima do desejo de ter razão? Né? Como seria? Eu acho que seria uma coisa maravilhosa, porque a partir do momento que a gente adota esse comportamento na religião, a gente pode ver esse comportamento em vários outros setores da nossa vida, com relação a respeito à escolha sexual das pessoas, respeito à escolha de vida, respeito a tudo, né? Então fica aí a reflexão. Então vamos finalizar aqui essa aula. Agradeço enormemente a audiência e nos vemos na parte 2 da aula 13. Até mais.